Produz o amor de Jesus ao nosso coração. Em nome de Jesus. Somos gratos a Ti, ó Deus. Fala conosco, Senhor. Oh, aleluias. Oh, glórias. Vamos abrir em Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ordem. Deus, através de Jesus, deu uma ordem. Ide. Imperativo. A quem ele deu essa ordem? Aos discípulos. Quem eram os discípulos? 12 homens. E mais alguns. Homens que creram, que viveu um tempo com ele, e que aprendeu dele, e recebeu a vida de Deus. Então agora findava o seu tempo aqui na terra. E ele preparou esses homens com a palavra. Ele ensinou o amor. Ele viveu, ele trouxe a vida de Deus aqui na terra. E esses homens viveram, aprenderam. Agora começa aqui a igreja, o reino, estabelecido por Deus aqui na terra. Antes dele, não havia reino de Deus. Havia apenas o reino das trevas. Nenhum homem na terra havia sido salvo. Mas agora, então, em Jesus, entrou a salvação na terra. E entrou o reino na terra. Iniciou-se a igreja de Deus. O povo de Deus. E logo em seguida, ele diz: ide por todo o mundo. Naquela época, não era como hoje. Os homens andavam a pé. Quando chovia, havia barro, não havia luz. Não havia comodidade como hoje. E ele disse: ide. Hoje nós atravessamos o mundo rapidamente. Pegamos um avião, pode-se atravessar. E do outro lado. Mas naquela época não. E essa mensagem, será que foi somente para aquela época? Não. Para todo o que crê. Ele disse: quem crer, todos que crerem e forem batizados serão salvos. Quem crê e for batizado será salvo. E ele ordena a esse início, os homens, que preguem o evangelho. E o que é o evangelho? E o que é o evangelho? O que é que Jesus mandou pregar? Nós vemos hoje um povo tão confundido, tão misturado com a igreja, tão enganado com a igreja, com aquilo que ele mandou fazer, pregar o evangelho. E que era o evangelho na época? Cristo ressuscitado. Nenhum homem ressurgiu dos mortos. Todos morreram. Todos. O único que ressurgiu foi Jesus. E logo depois da sua ressurreição, estando com eles, ele ordena e ide, vá, anuncia. Por quê? Porque Jesus havia vencido a morte. A humanidade estava morta. O que significa morta? Separada, distante. Não podiam falar com Deus. Naquela época havia profetas. Os profetas falavam com Deus, ouvia e anunciava.
Moisés ouvia de Deus e falava ao povo. Diga ao povo, somente homens escolhidos, poucos homens escolhidos, é que tinham a liberdade e podiam ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo. E o povo, então, quando queria fazer uma oferta a Deus, ele não podia fazer. Ele tinha que vir até o sacerdote. E o sacerdote é que podia entregar a oferta a Deus. Não havia uma comunicação com Deus. Não havia a liberdade de poder falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Era um mundo morto. Um mundo distante. Vivendo uma religião mal vivida. Porque, por mais que eles tentassem, jamais conseguiriam cumprir a lei. O único que cumpriu a lei e que não quebrou nenhuma lei foi Jesus. Jesus homem. Então agora inicia-se um novo tempo. E que tempo é esse? Tempo de restauração. Tempo de unidade. Tempo de novamente ligar o homem com Deus. Um novo tempo na face da terra. E ele diz, ide, anuncia. Anuncia que hoje todo homem pode falar com Deus. Todo homem que crer e receber o poder, recebe o poder. E receber o que, amados? Receber a palavra, receber Jesus. Jesus, o que é Jesus? Como diz a palavra em Tiago, creres que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ah, eu creio em Jesus? Eu creio. Mas não é esse crer em Jesus distante, mas crer na sua palavra e abrir o coração, um coração arrependido, para receber a graça, o milagre. Então, ele torna-se filho de Deus. O que Jesus mandou pregar é isso, salvação. Levar o homem a se desprender de si mesmo, de olhar para si, para a sua capacidade, de buscar em si mesmo e começar a olhar a Deus, a falar com Deus, a ouvir de Deus, a receber a direção de Deus. E ele diz, olha, eu não vos deixarei órfão, mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E é Ele que vos fará lembrar todas as coisas. O tempo de Jesus se findou. Iniciou um novo tempo. Tempo do Espírito Santo. Tempo da igreja. O Espírito Santo, através da igreja, anunciando ao mundo, às pessoas, a salvação. Entregando aos homens a salvação. Esse é o propósito de Deus. Nós vemos hoje muita preocupação na cura, na finança. Uma visão totalmente diferente daquilo que ele mandou anunciar. Visão para o homem viver bem na terra. E não é isso que Jesus mandou eles anunciar. Quando ele diz, ide, anuncia. O que temos visto, está lá em 1 João. Abre aí, 1 João 1. O que eles anunciavam? O que temos visto e ouvido. Anunciamos também a vós outros. Vamos ler junto. Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Algo que produz alegria no coração do homem. Anunciar. O que nós anunciamos? O que eu vi, o que eu ouvi,
o que eu aprendi, o que eu estou vivendo, isso eu anuncio. A vida dele em nós, para que nós possamos anunciar o que ouvimos, vimos com os nossos olhos e contemplamos, e o nosso coração e a nossa vida passou a viver nova vida. O que ele manda anunciar é boas novas. Boas novas. Há esperança para o homem. Há esperança de salvação. Há agora um novo céu, uma nova terra, aonde nós podemos viver eternamente. Não é o projeto de Deus do Evangelho, não é para você viver bem nessa terra. Porque no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci. Mas vivemos bem com Deus. Para vivermos nessa terra, usufruindo da glória e da graça de Deus em nós. E que é isso, amados? É algo que o mundo não oferece. É algo que o dinheiro não dá. É algo que a riqueza não traz. É algo que o mundo não pode favorecer a humanidade. Por quê? Porque é algo vindo do céu que habita em nós o Espírito Santo. Para viver com o Espírito Santo. É tempo do Espírito Santo na terra. E o que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio trazer, entregar a salvação. A salvação é o motivo pelo qual nós nos alegramos nele. Quando nós recebemos a salvação, nós costumamos dizer, a alegria da salvação é uma alegria tão especial quando o homem é salvo. É algo tão especial que não dá para explicar. Não dá para transpor em palavras. Porque é algo que preenche o interior do homem. É algo que traz em nós uma autoridade de subjugar e submeter principados e potestades perturbadores da nossa mente, do nosso coração. É algo que nos faz assentar acima de principados e potestades. É algo que nos faz não olhar os problemas nem as circunstâncias, mas considerar as circunstâncias e os problemas em nossa vida como degraus para subir e nos aproximar a Deus. É diferente, amados. Anunciar, ide, pregai. Você não vai pregar o que você leu, você vai pregar o que você ouviu do Espírito. O que você vive no interior, na sua casa, na sua vida. É isso que nós podemos falar. Nós falamos palavra com vida. Porque eu vivo, isso eu vos anuncio. Palavra sem vida é uma religião. E Jesus não veio implantar na terra outra religião, além de todas que tinha. Ele veio trazer vida e vida em abundância. O que Jesus propõe para a humanidade é uma mudança de vida. Mudança de coração. Tirarei o teu coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne. Um coração capaz de amar mesmo seu inimigo. Um coração capaz de perdoar. É mudança. Essa palavra não é um conhecimento no qual nós estudamos e passamos a ser doutores da lei. Porque os doutores da lei daquela época, que teólogos, eram profundos conhecedores da lei, estudavam mesmo. Foi esses que mandaram, crucificam. Foi esses que apedrejaram. Foi esses que gritaram, crucificam. Ele não veio trazer uma religião morta, em cima de leis. Ele veio trazer um coração novo, capaz de viver uma vida nova, oferecida por Ele.
A vida de Deus aqui na terra. A vida de Jesus em nós. Jesus, ele se despiu de toda a realeza, de toda a sua grandeza, de Deus que era. E pelo Espírito Santo ele foi transformado em uma semente, e o Espírito Santo concebeu numa mulher, para que ele nascesse na terra com a natureza de um homem. Para dizer a nós que ele venceu e nós podemos vencer. Que ele viveu e nós podemos viver. O mesmo amor, a mesma vida que estava nele, agora está em nós, igreja. Igreja, eu posso dizer que não é quatro paredes. Igreja é a pessoa que vive e se dispõe a viver o Evangelho de Cristo. Isso é igreja. E a nós que recebemos o poder, quando nós recebemos a mensagem, quando nós levamos a mensagem, nós levamos poder. O mesmo poder que tem em nós, o Espírito Santo, é entregue na vida na qual abre e recebe Jesus como Salvador. Essa é a nossa missão, igreja. Pregar, anunciar a vida de Cristo, a vida nova de Cristo nos homens, para que vejam as boas obras e creiam que Ele vive e reina, que Ele ressurgiu e está em nosso meio. Levar Jesus vivo. Os jovens, esses dias, desde o congresso, estão tendo experiências de evangelismo. Não é verdade, jovens? E você pode, mais do que ninguém, testemunhar o que o evangelismo produz no homem. Quando nós obedecemos, ide, e nós vamos em busca daqueles que estão esperando por Ele. No passado havia, e hoje os judeus esperam por Ele. Os judeus esperam por Jesus, porque eles não creram em Cristo que veio. Eles ainda esperam, mas isso é um plano e um propósito de Deus. Porque Ele disse, foi preciso que o ramo verde fosse cortado, para que o ramo seco, gentios como nós somos, fosse enxertado e pudessem produzir fruto, vida. Nós fomos enxertados em Jesus. E os judeus, eles são ramo verde, porque são descendência, povo de Deus, que esperam a salvação. E nós aguardamos, sim, a vinda. Então ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Como? Boca a boca. Boca a boca falo com meu servo Davi. Não é? Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que entrega a salvação. Ele usa a nossa boca, mas Ele que tem o poder de salvar. Então é boca a boca. Então, tem uma estatística que nós ouvimos, tem mais ou menos uns 2 anos. E nessa estatística que nós vimos, ele diz, um pastor Webb, ele diz que 98% da salvação é feita boca a boca, um a um. 2% salvos é pela televisão, pela rádio, por panfletos, por outras vias. Mas o evangelho verdadeiro é que você possa anunciar que Ele vive. Que Deus espera que a igreja anuncie a Cristo. Proclame a Cristo. Hoje eu vi um jovem irradiando.
cheio de alegria, passando pela avenida. E ele diz: quer dar o testemunho, Arthur? Olha aqui, uma mulher chorou. Nós oramos por ela. E ela chorou tanto. Maravilha, pastora. Que coisa. Quer dar? Bem? Ele deu testemunho para mim, dá para a igreja. Essa é a maior alegria que os homens podem ter. Ele fez algo, sabe aqui? Ele fez algo que alegra o nosso coração. Irmãos, assim, foi algo que nem a gente estava esperando muito. Nós fomos em oração, claro, mas chegamos lá, assim, estava programado teatro e tudo mais, e na saída do teatro, a gente chamou uma mulher, abordou uma mulher, e falamos para ela, assim, só do amor de Jesus. E ela se derramou. E na hora a gente falou do amor de Jesus, falou assim, ele pode transformar sua família. Ali, do jeito que ela estava, começou a chorar e recebeu muito, muito, muito. A gente orou com ela, ela recebeu, ela é de São Benedito, mas a gente fez uma oração com ela, deixou o panfleto, e ela recebeu muito do amor de Deus, e nós cremos que é a salvação, em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito importante, as pessoas precisam de Jesus, e você tem o Espírito Santo. Põe a mão no teu coração. Fala, eu tenho, eu recebi o Espírito de Deus, para que eu possa revelar ao mundo o grande poder de Deus que opera em nós, que cremos. Amém? Você tem, meu irmão, quantos vizinhos, quantas pessoas que estão trabalhando contigo e que pode receber a salvação. Porque não é você que entrega, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que sela e traz a revelação de Jesus. E ao revelar Jesus, a pessoa se arrepende e recebe o poder do Espírito nela. Milagre, meu irmão. É algo que nós... Não é por vir à igreja. Não é por batizar. Não é porque lê a Bíblia. Mas um coração arrependido, disposto a viver assim como ele viveu. A renunciar seu próprio eu para viver a vida de Deus. E ele disse, não vos deixarei órfão. Eu vos ensinarei, instruir-te-ei, ensinar-vos-ei o caminho que deve seguir. É aquele que tem disponibilidade de rejeitar, abandonar o pecado para viver a vida de Deus nele. É aquele que tem disponibilidade de obedecer. E os jovens têm vivido essa evangelização. Miguelópolis, como foi feita no dia do congresso, muitas famílias estão firmes e perseverando. Muitas famílias. Sabe por quê, meu amado? Famílias que estavam à espera de algo vindo de Deus e receberam. Quantas pessoas que você convive que de repente morre, mas tão nova, não esperava. A salvação é hoje, enquanto é dia, enquanto é tempo. Não guarde para você, porque essa ordem é de Deus. Deus ordenou, estabeleceu igreja. Igreja significa um povo transformado. Se a sua vida foi transformada e você agora vive, ouve e é guiado por Ele, porque Deus, quando tirou aquele povo do Egito, Ele foi à frente, Ele foi guiando. No maná, todos os dias, Ele alimentava aquele povo. É isso que Deus quer. Dependência do homem total nele. O homem que aprende a depender de Deus, então ele vive o melhor de Deus na terra.
O que Deus quer? Ele quer que nós sejamos conforme Cristo. Por isso nós somos chamados cristãos. Pode ser chamado cristão aquele que vive semelhante a Cristo. Ele não quer que você sirva. Eu vou servir a Deus. Eu quero servir. Não, meu irmão, eu digo isso porque eu tenho certeza. Deus não te quer servindo. Sabe por quê? Porque as pessoas que querem servir, eu quero servir, eu quero servir. Tem que ter o toque dele para servir. Eu não posso convocar ninguém para o serviço. Isso não é missão nossa. É o Espírito Santo que faz a obra. Ele quer que você seja verdadeiramente filho de Deus. Tenha comunhão com Deus. Viva a vida de Deus, que naturalmente você produz fruto. E o seu fruto não é para você comer, é para o outro se alimentar. Uma árvore que produz fruto, ela não se alimenta do fruto. Alimenta? A árvore, ela produz fruto para os outros, para as pessoas se alimentarem. Então, quando você é um cristão, naturalmente, você não tem que buscar servir. Você serve naturalmente no seu andar, no seu modo de agir, na sua família, comendo, no carro. Aonde você for, você está servindo. Por quê? Porque você torna-se uma luz e a luz ilumina as trevas. E o mundo em trevas, ele pode ir até você, que é luz, em busca da luz de Deus. Então nós não corremos atrás, porque povos que nós não conhecemos virão a nós por causa da luz que brilha. Então o que você tem que ser, amada igreja, é luz para iluminar esta cidade. Para que todos creiam e saibam que Cristo vive e reina e está agora aqui nesse lugar. Então todos virão em busca dele. Todas as pessoas, porque Jesus saía pela cidade. Ele saía e uma multidão o acompanhava. Por quê? Porque nele estava a vida dos homens. Ele era luz e vida. E naquela época ele fazia as boas obras e os homens iam em busca. Assim somos nós, não é diferente. Aonde você estiver, jovem, as pessoas virão, porque vão perceber que a tua vida é diferente dos outros. Que você não vive no pecado e é feliz. Porque as pessoas imaginam que o pecado produz alegria. Imaginam que viver no mundo, segundo o mundo, é que é felicidade. Engano. Felicidade está dentro da alma. Está dentro do interior do homem. A felicidade não vem porque nós batemos papo, porque comemos junto, porque festamos, ou porque estamos aqui, ou estamos ali, ou porque viajamos, ou porque vamos à praia. Isso não é felicidade, meu irmão. A felicidade é aquela que flui da alma, do espírito. E você é feliz e é alegre na doença, na tristeza, na luta, na tribulação. Você é feliz. Porque você aprende a não olhar as circunstâncias, mas você anda por fé. E caminha de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Esse é o reino que Jesus veio estabelecer sobre a terra. E você é parte dele. Você é parte desse reino. Nós somos o reino. Nós não somos uma igreja. Nós somos o corpo. O corpo vivo. Que anda pelas ruas. E os enfermos ficarão curados naturalmente. Não precisamos pregar cura. Nem precisamos a prosperidade. Porque Paulo diz, sei viver na abundância, também sei viver na escassez.
Sei viver de todas as formas que Deus nos coloca nesse mundo a viver. Nós vivemos bem e triunfamos sobre todas as circunstâncias. E cada vez que nós caminhamos e vencemos, é uma vitória conquistada e um degrau que nos aproxima maior de Deus. Deus nos tem um propósito de viver na vida eterna. Muitos querem construir casas aqui. Tudo bem por isso. Mas abre o teu coração e tua mente, deixa o Espírito Santo te revelar que você precisa de uma casa, uma mansão celestial. Você precisa ter lá algo para te abrigar quando você chegar. Não é apenas nessa terra, porque o que construímos na terra fica tudo, mas o que levamos lá é as boas obras que fazemos. E Deus nos chamou a fazer boas obras. Boas obras. A viver a vida que Cristo viveu. E por que podemos viver? Porque somos bons? Não. Porque Ele habita em nós. Eu em ti, ó Pai. Tu em mim e nós nele. Pelo Espírito Santo. Olha que unidade. Olha a força que você tem. Olha o poder que reside em ti. Olha o que Deus construiu e colocou em nós, a autoridade que nós temos. Ele nos deu autoridade de pisar serpente, escorpião, todo inimigo e todo pecado. Jovem, você pode pisar. Você pode rejeitar, porque Ele te dá a vitória. O poder que está em ti é para você resistir toda a força do mal e andar em triunfo. Ele diz, Cristo, vamos falar comigo? Cristo em vós, esperança da glória. Nós somos cooperadores com Ele. Ele levantou uma humanidade que coopera para o crescimento do reino. Nós ganhamos vida para essa igreja, para as outras, para onde for, nós ganhamos vida. A sua visão é ganhar. Não é ganhar a multidão apenas para dizer, sou evangélico. Não, meu irmão. Nós não queremos evangelho, nós queremos vida de Cristo no homem para que ele possa glorificar a Deus aqui na terra. Deus, Jesus, quer ser glorificado em nós e através de nós. Glorificar a Ele é o propósito de Deus para a igreja. Então, você tem comunhão, você tem alegria, prazer em estar na presença dEle, porque Ele vai trazendo cada dia o alimento para te sustentar e para você entregar aos homens. Vamos viver a vida de Deus?